¿Por qué no tomar un buen café mientras charlamos de literatura, arte, cultura? Acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Amigos y amigas de la biblioteca, hoy estamos con un invitado internacional. Estamos con el doctor Francisco Doratiotto. Francisco habla sobre la Guerra del Paraguay. Aquí estamos teniendo su libro, Introducción a la Guerra del Paraguay. Bienvenido, Francisco, a la biblioteca. Muchas gracias, Neri, por la invitación. Es un gusto estar acá y agradezco y saludo también a tus oyentes y los que están a ver eso en Facebook. Bueno, sobre todas las cosas, reiteramos que esta transmisión lo estamos haciendo a través de la plataforma virtual. También se está transmitiendo en la página de la biblioteca en Facebook, @ la biblioteca PY, o pueden ver esta misma entrevista en el diario digital de Ñandutí, nanduti.com.py, y por supuesto por la 1020 AM Radio Ñandutí. Pueden ir escuchando. Francisco, un tema muy apasionante, porque es un conflicto bélico que unió a 3 naciones, se habla mucho. El libro fue publicado en el año 1996 en portugués con el nombre de El conflicto con Paraguay. Desde ahí seguís estudiando, van apareciendo publicaciones sobre el tema, pero sin embargo, tu investigación no sufrió mucha modificación, por decirlo. Y es este libro que tenemos ahora, en español, aquí en Paraguay, con una visión de un historiador brasileño que nos va a hablar sobre este conflicto que unió a 3 naciones, contra Paraguay, y se habla de muchas cosas, porque tu investigación es muy extensa y parte desde el Imperio del Brasil y el Río de la Plata, y hablas de dividir para reinar. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Bueno, de hecho, es un tema complejo, ¿no? Y hace parte de nuestras historias, ¿no? Porque sí fue, claramente lo fue, un hecho traumático para Paraguay por la destrucción, por las pérdidas humanas, por pérdida de territorios, ¿no? También lo fue. Es un marco, así hace parte de la identidad nacional, no solamente de Paraguay, pero de Argentina, Uruguay y Brasil. Acá en Brasil tenemos cualquier cantidad de calles con el nombre Humaitá, Cerro Corá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un tema muy complejo y que está muy involucrado, hay muchas pasiones involucradas y también intereses políticos, por supuesto. Entonces, no es sencillo el trabajo de un historiador. Me gustaría, al trabajar el tema, ¿no? Porque en el pasado eso fue muy influenciado por una visión, una interpretación nacional de historiadores brasileños con una perspectiva, por así decir, brasileña, de historiadores paraguayos con una perspectiva paraguaya, y argentinos y uruguayos. Com o avanço do conhecimento histórico, e principalmente com é uma coisa incrível, porque a guerra já tem o final da guerra tem 150 anos, já se escreveram, centenares de livros e folhetos sobre o tema, e todavia estão a aparecer documentos inéditos. Por exemplo, há pouco tempo, há como talvez 5 ou 8 anos, 5 anos talvez, apareceu escritos históricos de Falcón, o
que foi ministro de López, não? Que foi descoberto por Thomas Wigan, norte-americano, e por Ricardo Scavone, um historiador e diplomático paraguaio, em La Biblioteca de Texas, não? Em Norte-América. Então, é uma documentação raríssima, porque é da época do ano 64, 65, há poucos escritos, não? Em Paraguai sobre o que passava. E há como 2, 3 anos talvez, o arquivo de Rufino de Lizalde, que era inédito, estava cerrado por motivos legais em Argentina, se ha puesto a Universidade de Buenos Aires no curso online. Há mais de 10.000 documentos, não somente sobre Paraguai, sobre a trajetória política argentina nessa época. E então, é uma coisa impressionante, está a aparecer mais documentos. Então, temos agora o que uma historiadora argentina, Liliana Bresso, que é uma das maiores especialistas em história paraguaia, fora de Paraguai, em el exterior, chama de uma história transnacional. Ou seja, estamos em um momento em que temos historiadores profissionais, ou seja, que fizeram curso de história, se graduaram em história, pós-grado, dominam a metodologia histórica e têm uma preocupação com a objetividade e tudo isso em Paraguai, em Argentina, em Brasil, em Uruguai, e estão a tentar escrever uma história arriba das paixões, não? Com bases documentais. Então, é um tema complexo, todavia, não é um tema que nadie vai cerrar o tema, ou seja, vamos a ter mais publicações. O librito esse eu escrevi nos anos 90, foi o primeiro livro que escrevi sobre o tema. Depois disso, escrevi um livro em 2002, foi publicado em Brasil e em Argentina em 2005, que tem quase 600 páginas com mais investigações. No, assim, a coisa central, a interpretação central do livro esse sigue minhas investigações e de outros também, alguns cambios de enfoque, mais em questões econômicas ou políticas, mas sigue o mesmo, ou seja, o que escrevi aí nos anos 90, até agora por minhas investigações, siguen a valer. Quiero comenzar ya tocando parte de lo que contiene el libro, y cuando hablas del Imperio del Brasil y del Río de la Plata, hablas de dividir para reinar. ¿Por qué dividir para reinar? Sí, porque la monarquía brasileira, el Estado monárquico brasileiro, é o único em América, ¿no? E havia dentro de Brasil um pensamento republicano que incluso intentou a secessão. Por exemplo, entre 1835 e 1838 e 1845, em Rio Grande do Sul, por exemplo, a República Farroupilha. E ou antes, outros intentos, como a Confederação do Equador, em el Nordeste. Então, a élite do Estado monárquico temia muito que houvera em el Sul, principalmente com Rosas, né? Com Rosas, a Confederação, quando Rosas tinha poder em seu apogeu aí nos anos 1845, 44, até o ano 1851. Havia o temor de que as ideias republicanas, que houvera uma república muito forte ao sul, essa república poderia influenciar os movimentos republicanos em Brasil, fortalecê-los politicamente, isso de uma parte. E de outra parte, que uma república muito forte teria uma hipótese, atacar o Rio Grande do Sul e invadir o Brasil. Então, a diplomácia brasileira, em 1848, por aí, estabeleceu vamos dizer assim, uma estratégia para a Cuenca del Plata. A estratégia era de contenção, de contener Buenos Aires, e evitar que o Brasil tivesse uma fronteira maior que a que já tinha com a Confederação Argentina. E, para tanto, o que fazer? Então, havia que fortalecer Uruguai e Paraguai contra um intento de
anexação, ou mesmo de influência de Buenos Aires sobre a política paraguaia ou sobre a política uruguaia. Mire, essa estratégia política, basicamente, é a característica central da política exterior brasileira hasta los años 1980, por ahí, hasta el inicio de la integración entre Brasil y Argentina, y después vino también Uruguay y Paraguay, y ahí tenemos el Mercosur. Mas hasta entre 1979, por ahí, la estrategia era esa. También hablas sobre la ofensiva y el repliegue de Solano López, porque hablas de los objetivos paraguayos, de la Triple Alianza, de la invasión y el caos en Río Grande del Sur, hablas de los aliados invaden Paraguay, las disputas en el comando aliado, todo eso. Sí, es una situación extremadamente compleja, ¿no? Porque la alianza era entre inimigos históricos, ¿no? Entre Rio de Janeiro y Buenos Aires. Y eso no es un accidente, porque esa política, esa estrategia de aislar Buenos Aires, era una estrategia del Partido Conservador en Brasil. El Partido Conservador estuvo en el poder, porque Brasil era una monarquía parlamentarista, y había un había dos partidos y había cambio de partidos. Los conservadores estuvieron en el poder de 1843, 44 hasta 1862. 62 es una fecha clave, porque en 62 en Brasil cambia el partido que está en el gobierno, el Partido Liberal va a hacer situación. En Paraguay, Francisco Solano López ocupa el lugar de Carlos Antonio López. En Argentina, Mitre es el victorioso y hay la República Argentina. Y en Uruguay también hay un cambio de política interna. Entonces hay cambios por todo ahí, la Cuenca del Plata, ¿no? Por todas las partes. El Partido Liberal era un partido que criticaba la política conservadora. E, então, nesse momento, quando ele chega ao poder, ele vai tentar cambiar a política, mas não tem uma grande política para pôr em lugar, e o Partido Liberal, sua política exterior para a Cuenca del Plata termina sendo mais uma política improvisada. Ocorre a coincidência que em Buenos Aires, os liberais estão em poder também comigo. Então, hay liberales en el poder en Buenos Aires, liberales en el poder en Río de Janeiro, pero hay una enemistad histórica. Cuando el mariscal ordena la invasión, primero del territorio contestado fronterizo entre Paraguay y Brasil, que hoy es parte de Mato Grosso del Sur, ¿no? El imperio está aislado en la Cuenca del Plata, está aislado. Não há como, incluso, chegar a Mato Grosso, porque por guerra era impossível, e por el rio, não? O rio Paraná, teria que utilizar puertos argentinos, e a Argentina não podia, porque era um país neutral. Pero quando López ordena o ataque a Corrientes, aí se dá lá a oportunidade. É uma exceção, a dizer assim, porque Brasil, Império, Estado brasileiro e o Estado argentino, por primeira vez, têm um ponto em comum. E o ponto em comum, qual é? É a invasão ordenada por López. Aí temos a Tríplice Aliança, não? O Uruguai vai entrar porque o governo, porque Flores chega ao poder com o apoio de Mitre e do Império de Brasil. Então, é uma situação muito complexa, porque há uma inversão entre comillas, aliança. Havia uma aliança, a dizer assim, isso é verdade, não? Era uma aliança entre Rio de Janeiro e Asunción, entre Paraguai e Brasil. O primeiro país a reconhecer a independência do Paraguai foi Brasil. Depois, a diplomacia brasileira trabalhou em Europa para que outros países reconheceram
a independência declarada formalmente, de acordo com o direito internacional, em 1844. Por supuesto que sabemos que a independência verdadeira, real, baseada solamente em el derecho, é muito anterior da independência de Espanha e tudo isso. Pero, então, havia essa aliança, entre comillas, o interesse do Estado monárquico brasileiro em fortalecer Carlos Antônio Lopes em relação a Buenos Aires. E veja, isso não é porque ele foi bondadoso, algo assim, não. São interesses objetivos entre estados, não? Tinham uma ameaça em comum. O Império tinha ameaça de Buenos Aires e também Paraguai tinha ameaça de Buenos Aires, não? Então, a aliança aí durante a guerra é uma aliança circunstancial. Tanto é assim que, a partir de 1868, quando cambiam os governos em Argentina, Sarmiento llega ao poder, era em contra a aliança, em contra o Império, e em Brasil os conservadores vuelven ao poder. Aí começa uma tensão entre Brasil e Argentina, e terminada a guerra, Brasil e Argentina casi vão, os dois à guerra entre si, por la questão da fronteira entre Paraguai e Argentina, ¿no? La questão del Chaco. Algo que me llamó la atención es de la ayuda que el primer país en reconocer la independencia del Paraguay sea el Brasil, y que el Brasil ayude a través de esa cancillería gigantesca que es la de Itamaraty para el reconocimiento de la independencia del Paraguay. Después estás hablando de ese aislamiento que se tenía en ciertas regiones, tanto de Paraguay y de Brasil, y de la unión de dos enemigos, Río de Janeiro, Buenos Aires, que se unieron por un objetivo común, que era la guerra contra Paraguay. También estás hablando aquí de la larga espera, la reorganización del ejército brasilero, el sitio Humaitá, la carnicería paraguaya, la impopularidad de la guerra, los países neutrales, el avance aliado de Humaitá a Asunción, los barcos brasileros llegan a Asunción, la caída de Humaitá, la situación de Solano López, conspiración, torturas y muerte, la diciembrada, Lomas Valentinas, Asunción es ocupada por Caxias, Asunción es ocupada y Caxias se retira de la guerra. Hay muchas cosas que hablar aquí. Aquí hay un largo tema que seguir discutiendo. Comentarnos, por favor, sobre estos temas que está aquí dentro de tu libro. Senhor, bueno, isso é larguíssimo, porque são aí 10 anos, não? Mas uma Itália é clave, porque nadie conhecia o interior do Paraguai. Não havia um plano, de... e isso há muita documentação para comprueba de lo que vou afirmar. Não havia um plano militar em contra Paraguai em 1864-65 por parte do Império. Portanto, quando há o ataque, havia sim a intervenção do Império em Uruguai, mas o exército brasileiro na época, o Brasil tinha na época 9 milhões de habitantes, 3 milhões seriam de escravos, de negros, não todos os negros eram escravos, havia negros libertos, mas 3 milhões de escravos, não? E o exército brasileiro era solamente de 17 mil homens, por todo o país, que basicamente é o mesmo de hoje, não? Por todo o território. E em Uruguai estavam 12 mil, a intervenção em Uruguai. Portanto, o Império não tinha um grande poderio militar do exército, tinha a Marina. A Marina, por sua vez, era uma marina marítima, de mar, não era fluvial. Os buques brasileiros da Marina eram grandes, não podiam manobrar muito bem, por exemplo, em Los Rios. E principalmente aí, delante de Humaitá, que há a curva e tudo isso. Não? Então, quando se chega ao território paraguaio, em 1866, muchísimo, y eso es una prueba incluso de la dificultad
Humaitá de montar, de hacer, de constituir um exército, chegasse perto, na cerca do exército paraguaio, porque o exército paraguaio ia aí uns 50 mil homens ou algo assim, não? Quando se chegou a Paraguai, nadie, foram brasileiros, conhecia o interior do Paraguai devido ao aislamiento do país, na época do Dr. França e tudo isso, não? Então, não havia planos do interior do Paraguai. Foi uma guerra que começou sem se conhecer o que era. E o Humaitá é clave, porque o Humaitá era uma posição muito forte, e diante de si tinha charcos, esteros e bosques e tudo isso. Então, o Humaitá a tropa se quedou praticamente, a tropa aliada, quase 2 anos diante de Humaitá. E Humaitá não foi tomada, não foi tomada militarmente. Não se conseguiu tomar militarmente, solamente que marinas brasileira se construíram buques especiais para o rio, baseados aí nos buques de hierro da secessão norte-americana, os chamados monitores, que eram barros, de perfil bajo. Então, os tiros de canhões não tinham onde. Havia somente uma torre arriba da superfície, eram, a dizer assim, casi, pero não lo eram, submarinos, grande parte do buque estava abaixo do nível da água, não? E então, com isso, se alcançou a dominar o rio, de Assunção. Aí houve o aislamento de Humaitá, e, ao final, foi ordenado por mariscal a evacuação. Então, quando a tropa brasileira ingressa em Humaitá, não ingressa devido a combates, a uma vitória militar, sim porque os paraguaios se retiraram. E, a partir daí, o mariscal tenta construir uma segunda fortificação tipo Humaitá, que seria um pouco arriba, não? Canhões ao costado, aí, no Rio Paraguai, pero Caxias faz um plano que nadie supunha que poderia ser-lo, que é ir-se com o exército por el Chaco, que era um charco, porque era época de lluvias e tudo isso, ele alcança a hacerlo, passar canhões e tudo isso, e vai sair por detrás da tropa paraguaia, não? E aí temos essas batalhas, não? Itororó, Havaí, Itaibaté, e a ocupação de Assunção, que também, também não é resultado de um combate militar. Foi evacuada Assunção por ordem de Solano Lopes, não? E a capital foi transferida para Lupe. Claro. Dentro de lo que se habla, se comenta, una opción sexual del conde Deu que no está en papeles, pero porque murió el amigo íntimo de él, Mena, él entró en locura y mandó quemar el hospital de sangre de Piribebuy, y que después vino la masacre, primero la de Piribebuy, después la muerte de los niños en Acostañú. Siempre cuando se habla del conde Deu, siempre se saca a relucir eso. Y aquí veo que hablas del conde Deu en la guerra contra su voluntad. Sim, é isso. Eu tenho livro, esse livro publiquei depois, não, que escrevi, saiu em 2012, em Argentina por EMC. Eu hago assim, uma análise mais detalhada da figura de Conde Deu. Em livro esse que é mais panorâmico, não, mais superficial, também lo hago. E sou muito crítico, o livro é muito crítico a figura do Conde Deu. E se trata de ser crítico, também sou, por exemplo, muito crítico da figura do almirante Mandaré, sua atuação militar, por exemplo. Enfim, eu quero esse trabalho do historiador, seguir a documentação. O que pode dizer do Conde Deu?
a partir de la documentação. Que documentação é essa? É a documentação de diplomáticos argentinos que estavam em Rio de Janeiro, de uruguaios que estavam em Rio de Janeiro, e, como não, também de políticos brasileiros, cartas personais e tudo isso. Então, minha interpretação lá, gente que disse que eu estou a ser injusto, que o Conde Deu, afinal, teve um papel militar importante. Eu não lo creio isso. E por que não lo creio? Eu não lo creio em essa... Eu já escutei falar, meus amigos paraguaios, alguns historiadores maiores me disseram isso em el passado, essa questão que o Conde Deu era uma fé, a dizer assim, sexual, com o general, agora me escapa o nome. Mena Barreto. Isso. O general Mena Barreto. Isso não pode ser, não é verdade, porque também não há uma prova negativa, não há uma declaração, o Conde Deu, não sou homossexual. Isso não há. Claro. Isso não há. Eu creo que isso é um mito, como tantos outros mitos que há, são essas histórias que alguém disse. De hecho, eu creio que a atuação militar dele é motivo de muita crítica. E vou dizer por quê. Por exemplo, quando começou a guerra, ele tinha 20 e picos anos, 23, uma coisa assim, nesse momento, não tinha experiência militar, eu tinha o grado de general, porque sua senhora era a princesa Isabel, herdeira do trono brasileiro, da monarquia brasileira. Ele pediu para ir à guerra, solicitou permisso para ir à guerra. Por quê? Todos pensavam, quando eu digo, são todos, Mitre, Solano Lopes, Segundo, Flores, todos pensavam que ia ser uma guerra rápida, como haviam sido todas as guerras em América del Plata. Nadie pensava que ia ser uma guerra que ia durar quase 5 anos. Então, o Conde Deu, assim como parte da população brasileira, quando se supo da presença paraguaia, da entrada de tropas militares no território contestado aí de Mato Grosso, pelo que hoje é parte de Mato Grosso do Sul, por várias distintas cidades brasileiras se apresentaram gente para ir à guerra. Os quartéis estiveram em curso de não podiam aceitar porque não tinham lugar para a gente. E por quê? Porque todos pensavam que ia ser uma guerra rápida, motivo de glória personal, e isso. Nadie pensa que uma guerra vai demorar muito e que ele vai sofrer, seu país vai sofrer, e tudo isso. Se supiera, não ia a ser a guerra. E ele, quando pediu permisso, e o segundo não o autorizou. E por que não o autorizou? Porque temia-se em Brasil que houvesse a acusação que uma monarquia, o Estado monárquico brasileiro, a hacer a guerra contra uma república, Paraguai, tivera intenções de anexar Paraguai, que foi uma guerra imperialista, em el sentido de agarrar território e incorporar Paraguai a Brasil. Então, a presença do príncipe brasileiro na guerra poderia fortalecer isso. É assim que, por exemplo, o primeiro comandante da Tríplice Aliança, das tropas, não é um brasileiro, é um argentino, é Mitre, é Bartolomé Mitre, é Milócio, de Milócio 66. Muito bem. Então, não foi aceito o pedido de Deu para ir à guerra. No final de 1860, começo de 1869, Assunção é ocupada. Caxias está, de uma parte, enfermo, de outra parte também, ele não tem mais, ele não crê na guerra, ele está em contra da guerra. Ele havia proposto, porque Caxias era do Partido Conservador. Os militares brasileiros, na época, pertenceram a um partido político. Mandaré era do Partido Liberal, Caxias era do Partido Conservador. Então, Caxias, quando o Partido Conservador vuelve ao poder em Brasília em julho de 1868, em agosto, Caxias escreve ao ministro da Guerra, que é um amigo sujo e companheiro de partido, escreve que não havia mais por que continuar a guerra, não havia motivo para continuar a guerra, porque o Humaitá estava ocupada,
Solano Lopes, o Paraguai não era mais uma ameaça militar para o Brasil, as tropas que estavam em Mato Grosso haviam se retirado para fortalecer o Maitá, e então Caxias propõe que se haga a paz. E recebe ordem de Rio de Janeiro, de Pedro II, que a guerra continua hasta Solano Lopes retirar-se do país, que era esse o objetivo, retirar Solano Lopes e toda a sua família, de modo que não houvesse mais o controle do Paraguai por la família Lopes, não? E Caxias continua a guerra, mas ele não lo cree mais na guerra. E em dezembro de 68, a mortandade, os mortos da parte aliada, da parte paraguaia, por supuesto, a batalha de Itaibaté, por exemplo, o custo foi enorme, foram milhares de mortos. Não? Então, Caxias, enfermo e, sem crer na guerra, se retira da guerra. E aí Pedro II, e o exército brasileiro que se queda por sua parte, também não lo crê mais, há uma desorganização. Lopes, nadie lo sabe onde está. Foi para a cordilheira. Não? E aí que passa? Há necessidade de mostrar para a tropa brasileira que a guerra continua. E que melhor forma de fazê-lo é enviar o príncipe herdeiro. Incluso porque em Rio de Janeiro havia uma luta política enorme entre liberais e conservadores, e os generais ou eram do Partido Conservador, os grandes generais, ou eram do Partido Liberal. Então, não havia um general, entre comillas, neutral para enviar a Paraguai. E aí vem o nome de Condideu. E o Condideu aí não queria ir-se de modo nenhum. Os diplomáticos argentinos relatam isso muito bem. Incluso sua senhora, a herdeira, a princesa Isabel, ameaçou a Pedro II de romper as relações com ele se enviar a seu marido à guerra. Ele se foi à guerra em contra da vontade, e hace como 2 anos, creio, se descobriu, havia documentos a serem descobertos, havia coisas inéditas, se descobriu o diário del Condideu, não? Ele escreveu quando estive no Paraguai. E é um diário que solamente confirma, é um tipo, exatamente, que confirma que o tipo não queria estar, não desejava estar na guerra, se quedava afastado lejos do frente de batalha, solamente em algumas ocasiões, mas era um símbolo. Não? E, verdadeiramente, eu creio que seu desempenho militar foi muito débil. E isso, a questão em PDBBUI, é uma questão, não tem muito a ver com isso, que não tem nada a ver com questões personais, mas ele não queria estar em Paraguai. Deu 2 ou 3 ocasiões para voltar a Rio e solamente não pudo, porque Pedro II não o deixou voltar. E aí ele odiava toda a situação, mas o que passou é o seguinte, ele, quando ele não queria estar na guerra, não queria estar em Paraguai, ele se quedou aislado de lo que passava na parte militar. Não? De hecho, foram os generais, principalmente o general Câmara, e um civil, um diplomático que estava em Paraguai exatamente para tentar, e criou o governo provisório para caracterizar que o Paraguai seguia a ser um país independente. Então, o governo provisório em Assunção, com o fiscal Solano Lopes, seguia vivo e era reconhecido pelos demais países como o presidente de Paraguai, não o governo provisório. Então, ele Condideu se quedou aislado de tudo isso. Não? Em Peribebuí, quando ele ataca a cidade, há uma desproporção enorme de poder militar, porque creio que os defensores eram como 400, creio, algo assim, 600 talvez, e a tropa aliada era como 3.000 ou 4.000. De hecho, ele ordenou o ataque e não ahorrou vidas paraguaias. Então, eu creio que a crítica houve o incêndio do hospital. Depois dos acontecimentos, porque Deus se murió somente nos anos 1920, e ele escreveu uma carta
defender-se para uma amiga brasileira, a dizer que ele não se acordava incluso do incêndio do hospital, pero creo que hay casi una unanimidad de los historiadores, sean paraguayos o brasileños o argentinos, de decir que Piribebuí fue una nación violenta, injustificable en el aspecto militar. No había por qué hacer tremendo uso de la fuerza y después la crueldad encontra, por ejemplo, el comandante de la plaza, Pedro, me olvidó ahora el apellido, enfim. E quanto a Costanhú, não, os ninhos, e eu hablo isso em meu livro também, da carta do Conditeu, é uma descoberta mais cerca, então não está em livro esse major, Maldita Guerra, e não está em esse. Porém, a Costanhú, lá a informação que se tem, porque nós conhecemos aí o aspecto geográfico, não? Então, a tropa venia de um bosque, havia um bosque, a tropa aliada brasileira, basicamente, venia de um bosque e mirou de lejos com prismáticos o que havia na outra parte, havia uma parte descoberta de terreno e a lejos havia outro bosque onde estavam as forças paraguaias, o general Fageiro, havia alguns canhões, não sei quantos, e os ninhos, não? Com barba, certo? E aí, lejos, não se sabiam que eram ninhos ou não. Então, se deu a ordem do ataque da caballeria e creo que todos estamos um pouco familiarizados a ver o que passa em uma carga, não, um ataque de caballeria. Porque nas películas europeias, norte-americanas, uno viene a caballo e todos, o caballo, uno não pode parar porque o que vem de trás vai passando, não? Se uno sale do caballo, está morto, porque o companheiro que vem de trás com o caballo vai pisar em ele. E quando chegam, entram em combate, entram com a tropa, e aí que descobre que tem jovencitos, ninhos, viejos e tudo isso. E alguns soldados também adultos, não? Entre comillas, profissionais. E aí é essa barbárie, porque a luta está desencadenada, a sangre está em los ojos de los combatentes, de los atacantes, e de hecho, aí há distintas histórias, Francisco, estábamos hablando de Piribebuy, quiero volver ahí porque de repente va la señal de internet. Y estamos hablando de que, según una carta que escribió el conde Deu, él no recuerda ese ataque de la orden de quemar el hospital de Piribebuy. Sin embargo, las evidencias dan de que se quemó el hospital de Piribebuy, de que el hospital de sangre, es más, que se metió a la población civil dentro del hospital, se quemó. Y también se habla, esa versión terrible de que al coronel Caballero, tengo entendido que era. El comandante de la plaza no era Caballero. Lo ataron las extremidades a un caballo y lo desmembraron de esa forma. Sí, eso está en mi libro Maldita Guerra. Lo que yo decía era que efetivamente, em los anos 1920, que todavia seguia vivo, ele escreveu a uma amiga em Rio de Janeiro, dizer-lhe que não se acordava disso. O que há é quase unânime entre historiadores de distintas nacionalidades de dizer que aí passou um hecho terrível, houve um ato de crueldade, e que não há justificação militar para esse ataque em las proporções em que ocorreram. E o Conde Deu, novamente, não tinha creio eu, não tinha um equilíbrio militar, não tinha um equilíbrio psicológico de pensamento, porque ele detestava todo, não queria estar aí, não lo creía, ou seja, era a pessoa equivocada em lugar equivocado. Ele não era um chefe militar. Não? Os chefes militares têm objetivos,
Y el objetivo no es matar más, matar en demasía o tener grandes pérdidas, sí alcanzar una victoria, si sea negociada o no. Si puede ser negociada, mejor todavía. Bueno, y después de Peribebuí, lo que pasó es que hubo la orden esa de seguir la tropa a buscar Solano Lopes. ¿Dónde estaba Solano Lopes? Y ahí hay a Costañú, ¿no? La tropa brasileña está, la tropa del ejército imperial, prácticamente solamente son los soldados imperiales, están a venir en dirección a Costañú y están a salir de un bosque. Por su parte, los defensores paraguayos, comandados por el general Caballero, están en la otra punta, creo que algo como 3 kilómetros o 2, algo así, no estoy seguro la distancia, ¿no? Y lo que pasa es que ellos miran prismáticos, estamos hablando de prismáticos del siglo XIX, ¿no? Miran por prismáticos y ven una posición defensiva en la otra punta, en el bosque. Tenía incluso cañones, ¿no? Tenían soldados, porque sabemos que los niños utilizaban barba artificial, había personas viejas y había también algunos soldados, entre comillas, profesionales, adultos, ¿no? Y ahí hay el ataque de caballería. Y el ataque de caballería es una cosa muy, muy violenta, porque uno no para un ataque de caballería. No hay, cuando empieza, no hay una orden del comandante, pare y todos van a parar, porque no se escucha, es una cosa increíble, impresionante, verdaderamente. Cuando los caballos llegan al bosque que están los niños y caballeros, los soldados y los viejos, ahí hay una mortandad. ¿Por qué? Porque la tropa está con el sangre en los ojos, no para pensar si son niños o no. Y hay una descripción del ataque hecha por el Visconde de Toné, que asistió a los hechos, el acontecimiento, y que es un gran historiador, fue un gran historiador, escritor brasileño, y él confirma ese ataque, confirma las muertes, pero también dice que muchos oficiales intentaron preservar a algunos niños, intentaron sacarlos. Hay una descripción que yo hago en mi libro Maldita Guerra, incluso de un soldado que saca a un niño y lo salva. Ahora, porque después hay el fuego, ¿no? El césped ahí. Y ahí Toné dice, y a mí me parece que eso tiene mucha lógica, es algo que es factible, o sea, es una hipótesis, una explicación baseada que puede ser verdadeira, porque coincide com a realidade. Era uma época de sequia, o césped estava seco, não? E dentro do césped, estamos a falar de armas do século XIX, que tinham faíscas e tudo isso, não? Saliam fuego, e em cajas de munições estavam dentro do césped, e aí os tiros dos fuziles, canhões, etc. Um incêndio que começou acidentalmente, não como em Bebuí, não? E que foi muito, muito rápido. E de acordo com o Toné, incluso... sí. Perdón que te interrumpa, Francisco. La historia paraguaya habla de que, acá me confirman, los oyentes me acaban de enviar un mensaje, me dice Neri, la primera víctima del conde Deu, después de la muerte de Mena, fue justamente el comandante paraguayo Pedro Pablo Caballero, que fue atado. Bueno, es lo que me envían. Caballero, es Pedro también, es eso. Sí, sí, bueno, me envían este mensaje. Después, sí, lo que me acabas de comentar, la versión que se da es que el conde Deu, ya tan ofuscado, muerte, quema dentro del hospital de Piribebuy, el desmembramiento ahí frente a la iglesia, en la Plaza Mayor, atar por los caballos, seguir al mariscal, él ya enloquecido, enfurecido,
el ataque, la muerte a los niños, porque eran niños y había niños que estaban asustados, clamando por la vida, pero que él dio la orden cuando se dio cuenta de que las madres iban para rescatar el cuerpo de los hijos, dio la orden de que se queme ese pastizal. Eso es parte de la historia paraguaya. Mire, yo no he visto ningún documento que pruebe eso. Incluso no estoy seguro, no puedo afirmar ahora con seguridad, pero creo que el Conde no estaba en Acostaño. Lo creo. Él no participaba de los combates. Entonces, mismo ahí en Perbebuí, él dio la orden del ataque, pero solamente ingresó en la ciudad después que estaba definida la situación. Ahora, en Acostaño, yo lo creo que él no estaba, pero puedo estar equivocado. Seguramente, él no participó del ataque de la caballería. Si él estaba, se quedó lejos. Essa hipótese del césped, del fuego ser accidental, assim, há elementos para creer que isso é possível, é factível, é uma hipótese, porque também os heridos brasileiros que se caíram, foram muitos, pero que se caíram de los caballos, também morreram queimados em fogo. Se fuera, não teria lógica a morte desses soldados. Pero, Francisco, sí. Perdón, llegamos a la hora. Tirano el tiempo, llegamos a la hora de la biblioteca. Yo sé que estás de mudanza. Quiero volver a hablar contigo. Quiero hablar sobre tu libro, seguir hablando más sobre tu libro. Ahora estuvimos hablando de la introducción de la Guerra del Paraguay. Francisco Doratioto, este tiene el sello de Intercontinental Editora. Me gustaría seguir hablando porque es bueno escuchar todas las versiones sobre esta situación tan trágica que se vivió hace 150 años. Así que, Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la biblioteca. Eu que agradeço a oportunidade, desculpa-me de minha internet, nossa, poderia ter sido mais rápida a coisa, e sigo quando queiras. Agora tenho um mês por delante, que é o mês de setembro, o começo de outubro, vai ser muito complicado para mim. Depois disso, sigo à sua disposição, será um gosto estar aqui com os oyentes e a gente toda. Sempre um gosto falar a los paraguayos y escuchar Paraguay. Me gusta muchísimo. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Así estábamos con Francisco Doratioto, él es historiador, y reitero, estábamos hablando de su libro Introducción a la Guerra del Paraguay. Recuerden que si quieren volver a revivir las entrevistas que se hizo en este ciclo de la biblioteca, pueden hacerlo a través de YouTube, en mi cuenta, Neri Peña, o a través de la página de Facebook, @labibliotecapy. Y por supuesto, a través del diario digital de Ñanduti, www.nanduti.com.py. Así que muchas gracias por la compañía. Estás escuchando La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña en Radio Ñandutí.